Não existe outro caminho que nos leve até Deus. Jesus Cristo é o seu nome, se fez carne, se fez homem, para salvar você e eu. Não existe outra porta de passagem para o céu. Eu sei, bati nela e achei a resposta que eu busquei neste mundo e não encontrei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a chave dos sonhos perfeitos, milagre para tudo que não tem mais jeito. Bata agora nessa porta pela fé, veja como é ficar de pé, caminhar no sobrenatural, olhando pra Jesus de Nazaré. Passe pela porta e seja agora restaurado. Passe pela porta, tudo já foi consumado. Seu passado não precisa existir, tudo se faz novo pra você. Passe pela porta e ande na luz, edifique sua casa em Jesus. Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida que venceu na cruz. Não existe outra porta de passagem para o céu. Eu sei, bati nela e achei a resposta que eu busquei neste mundo e não encontrei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a chave dos sonhos perfeitos, milagre para tudo que não tem mais jeito. Passa agora nessa porta pela fé, veja como é ficar de pé, caminhando sobrenatural, olhando pra Jesus de Nazaré. Passe pela porta e seja agora restaurado. Passe pela porta, tudo já foi consumado. Seu passado não precisa existir, tudo se faz novo pra você. Passe pela porta e ande na luz, edifique sua casa em Jesus. Ele é o caminho e a verdade, Ele é a vida que venceu na cruz. Jesus, caminho, a verdade e a vida. Jesus, a porta de passagem para a vida. Jesus, caminho, a verdade e a vida. Jesus, a porta de passagem para a vida. Caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos telespectadores. Estamos dando início a mais um programa Âncora da Esperança, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás,
seu presidente, pastor José Hamilton de Amarante, e sua esposa, missionária Alzira, a mesma, a idealizadora desse programa, que é bênção de Deus para as nossas vidas e para a sua vida que está aí do outro lado. Estamos aqui hoje com a cantora Miriam e o pastor Gileade, não é isso? Os mesmos vão estar juntos conosco nesse programa de hoje, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. E a cantora Miriam já iniciou o programa com esse louvor abençoado, dizendo que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E é justamente sobre isso que no programa de hoje nós iremos tratar sobre esse assunto. Mas para dar continuidade ao nosso programa, vamos estar orando para que Deus venha nos abençoar. Convido você que está aí do outro lado a estar orando conosco neste momento. Senhor Deus e Pai, te adoramos e te louvamos, Senhor, por mais um programa que o Senhor nos proporciona a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para levar a Tua palavra, levar, meu Deus, a âncora da esperança para as pessoas que estão aí ao alcance deste programa, ouvindo e assistindo mesmo. Abençoe nossas vidas, Senhor, e que através do programa de hoje, vidas possam ser impactadas pela Tua palavra e pelos louvores entoados a Ti nesta oportunidade. Se conosco, em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Glória a Jesus. Nós convidamos os nossos ilustres convidados a ficar à vontade para se apresentar, começando pelo pastor Gileade. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos telespectadores. Eu sou o evangelista Gileade e congrego aqui já na missão de Canaã dos Carajás há bastante tempo. Na verdade, eu sou filho da terra, sou nascido ali em Parauapebas, mas criado em Canaã dos Carajás. Temos a honra de ser pastoreado pelo pastor José Hamilton e hoje eu dirijo a congregação Lírio dos Vales. Glória a Jesus. Bom, o pastor Gileade faz parte, né, do corpo de obreiros da nossa igreja aqui em Canaã dos Carajás. Cantora, fica à vontade também. Nesta oportunidade eu quero saudar com a paz a todos os ouvintes do programa, né, os irmãos que aqui estão. Eu sou grata ao Senhor por esta oportunidade que Ele tem nos dado, né? Eu sou Miriam Meira, amo louvar ao Senhor, né? O nosso prazer de adorar o nome do Senhor Jesus. E estamos aqui nesta oportunidade para louvar ao Senhor. Espero que o Senhor Jesus Ele possa tocar o seu coração com cada louvor nesta tarde para a glória do Senhor. Glória a Jesus. Pastor Gileade, cantora Miriam, vamos estar juntos aqui levando a âncora da esperança para a vida dos nossos telespectadores. Haja vista que este é o propósito, esta é a missão deste programa, levar a palavra de salvação e, por que não dizer, a palavra de esperança para a sua vida. Você que talvez encontra-se triste, cabisbaixo, desenganado, desacreditado da vida, então nós estamos aqui através deste programa para dizer que Jesus te ama, Jesus quer libertar a tua vida e o melhor de tudo, Jesus quer te salvar e ainda te presentear um lugar no céu de glória. Mas vamos dar continuidade ao nosso programa, não é isso? Lembrando que todos os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo, você que ainda não é inscrito nesse canal abençoado do Âncora da Esperança, aproveite aí e se inscreva. Você está assistindo pela TV ou pelo celular, se inscreva nesse canal abençoado, deixa um like, pega este programa de hoje, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, ajude-nos a levar esse programa, levar a palavra do Senhor Jesus para mais pessoas neste mundo. Então, nós vamos aproveitar a oportunidade e continuar adorando ao Senhor com a cantora Miriam, vai estar louvando ao Senhor mais um hino, e convidamos a você a não sair daí, porque Deus tem uma palavra poderosa ao seu coração. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. E você de casa, louve conosco. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou
Amém. Eu gostaria de fazer uso da palavra do Senhor para todos aqueles que estão ao nosso alcance. E a palavra de Deus nos diz em João, capítulo 14, versículo de número 6. E disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vivemos, presbítero Aldo, um tempo em que as pessoas estão relativizando a verdade. Nós vivemos um tempo de relativismo moral, espiritual. Existem algumas frases que estão sendo muito divulgadas, difundidas, como, por exemplo, o importante é ter fé, não importa em quem ou no que. Outra frase muito importante e muito difundida é: cada um tem a sua verdade. Outra frase também: todos os caminhos levam a Deus. Então não importa onde você esteja, não importa qual a sua fé, no final tudo vai dar certo. E essas frases que estão sendo difundidas, elas simplesmente anulam uma verdade bíblica, que Jesus é o único caminho. E é sobre isso que a gente gostaria de tratar em rápidas palavras nesse momento, para todos que nos ouvem. De onde vem essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus? É o que a gente chama de universalismo religioso, que prega, por exemplo, a tolerância entre as religiões. É um termo tão bonito essa palavra tolerância, tolerância para as minorias, para com as minorias. E de fato nós temos que respeitar todos. Nós que somos cristãos, nós respeitamos a identidade das pessoas, respeitamos a fé das pessoas, mas nós precisamos pregar Jesus, que é a verdade e que é o caminho. Então o fato de nós respeitarmos também não nos impede de mostrarmos o caminho que é Jesus. Se a gente for olhar para a Bíblia é muito clara a respeito disso. A Bíblia diz, Paulo fala em 1 Timóteo 2:5, porque há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, infelizmente, não existe santo, não existe imagem, não existe outro ser, outra criatura, outra personalidade que se coloque entre o homem e Deus, a não ser Jesus. Ele é o nosso único mediador. A palavra de Deus também nos fala em Atos capítulo 4 que só existe um nome dado entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Diz assim a palavra do Senhor: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Então Maomé não salva, Buda não salva, os espíritos não salvam, a ciência não salva, o poder, a política, as religiões. Nós podemos dizer que nós que somos cristãos, que somos evangélicos, servos de Deus, que estamos no caminho, nós não aceitamos uma religião, nós aceitamos Jesus. Porque religião, placa de igreja, a religião em si não salva. Amém? Só Jesus salva. A Bíblia é muito clara também que existem dois caminhos. Existe um caminho largo e espaçoso. E, infelizmente, muitos são os que trilham pelo caminho. Porque o ser humano ele sempre gosta de buscar o caminho mais fácil. Normalmente a gente gosta de atalhos, de caminhos mais curtos e que, no fim das contas, levam à perdição. Então, muitos trilham pelo caminho das facilidades, pelo caminho da libertinagem. A Bíblia é muito clara, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então, muitas pessoas escolhem o caminho mais fácil para se viver a vida. E, lamentavelmente, esses caminhos que são diversos, essas portas que são largas, elas conduzem à perdição. Mas há um só caminho estreito e apertado, que se chama Jesus. Poucos escolhem trilhá-lo,
A Bíblia diz: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos? São os que aceitam o chamado. Então, infelizmente, poucos aceitam o chamado. Poucos trilham pelo caminho da salvação. Mas esse é o único caminho que leva a Deus. Se a gente voltar para o texto em que lemos, Jesus ele fala claramente para os judeus. Os judeus, eles conheciam essa expressão, caminho, verdade e vida. Porque essa expressão representava o tabernáculo que tinha o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Então o caminho representava o pátio, o átrio, o lugar santo, a verdade, e o santo dos santos, onde estava a presença de Deus, a vida. Então quando Jesus fala para os judeus, que era o seu público da ocasião, Jesus fala numa linguagem que eles conheciam, e Jesus diz assim: eu sou o tabernáculo. Amém? Eu sou o pátio, eu sou o lugar santo e o santo dos santos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente for explicar cada parte dessa afirmação, nós vamos ver, quando Jesus diz eu sou o caminho, Jesus está dizendo assim, Jesus está dizendo que ele é o caminho, ele não está apontando o caminho. É diferente. Jesus poderia estar falando em nome de alguém, poderia estar dizendo assim, olha, o caminho é esse, mas Jesus ele se coloca como o próprio caminho. Quando ele fala que é a verdade, ele está dizendo, dentre muitas verdades que existem, e na época existiam os saduceus, existiam os fariseus, os essênios, existiam muitas verdades. Existiam as verdades dos outros povos, as divindades, os Baal, Azerá, divindades dos filisteus. Existiam outras verdades, mas Jesus se coloca como a verdade absoluta. E quando ele fala, eu sou a vida, ele está dizendo claramente em João 14,6, que ele é o único que pode trazer a vida eterna. E o textuário da Bíblia Sagrada, João 3,16, nos deixa claro, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias. O maior amor possível foi o amor de Deus que entregou o seu Filho. A maior entrega foi a entrega de Jesus, porque ele se permitiu se esvaziar da sua glória e descer a essa terra e morrer morte de cruz, para que a gente não viesse perecer, porque perecer aqui é a pior de todas as condenações, é o que a gente chama de morte eterna, é a separação definitiva de Deus que está reservado para aqueles que não tiverem os nomes escritos no livro da vida. Mas Jesus, em contraponto à perdição, ele nos oferta a salvação, a vida eterna, que eu considero a maior de todas as bênçãos que a gente pode ter. Eu tenho uma frase também, presbítero Heraldo, que eu digo assim, o que é a eternidade diante da finitude da nossa vida? Uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito. Alguém disse assim, pense na eternidade, vamos pensar o que é a eternidade. Imagine uma andorinha, ou um beija-flor, vamos colocar um beija-flor, imagine um beija-flor buscando água do Oceano Atlântico e depositando no Oceano Pacífico, passando aí pelo Brasil, né? Quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros. O dia que esse beija-flor terminar de transpor a água de um oceano para o outro, aí terá terminado a eternidade. É possível? Não é possível, a eternidade não tem fim. Aí eu pergunto, o que é 20, 30? Tem pessoas que partem com 20 anos, tem pessoas com 30, tem gente que morre quando criança, mas tem pessoas que duram 100 anos. Eu pergunto, o que é 100 anos de uma vida terrena perto da eternidade? E muitas pessoas, infelizmente, deixam de seguir o caminho, deixam de seguir Jesus nesta vida e perdem a eternidade inteira. E eu queria caminhar para o final da minha fala, apontando o porquê que Jesus é o caminho. Por que Jesus é o caminho? Porque Jesus, ele é o
próprio Deus que se fez carne. Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. João, que foi o discípulo que esteve mais próximo de Jesus, se a gente olhar os discípulos, a gente pode separar. Nós tínhamos os 70, né, que andaram de 2 em 2 pregando. Nós tínhamos os 12. Dos 12 nós tínhamos 3, que eram mais próximos. E dos 3 nós tínhamos um que era o discípulo amado, aquele que reclinava sobre o peito de Jesus, aquele que sabia quantos batimentos tinha o coração de Jesus por minuto. Então João, a pessoa que esteve mais próximo de Jesus, inclusive na cruz, né, enquanto os demais discípulos abandonaram, João esteve ao pé da cruz. Pedro havia negado. Os demais discípulos estavam com medo e João estava ao pé da cruz ao lado de Maria. E lá do alto do madeiro, Jesus olha para Maria e diz: Maria, eis aí teu filho. E olha para João e diz: João, eis aí tua mãe. Então João, ele escreve o Evangelho de João, ele se propõe a revelar quem Jesus era, a divindade de Jesus. E o Evangelho de João começa com uma grande afirmação: no princípio era o Verbo, a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus desde o princípio. Aí vai dizer: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E aí nós temos a seguinte mensagem: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que maravilha. Então, simplesmente houveram outras pessoas importantes que vieram antes de Jesus? Sim, nós tivemos Abraão, tivemos Isaac, Jacó, tivemos profetas, Elias, mas nenhum deles era o Verbo que se fez carne. Então Jesus é o próprio Deus encarnado, por isso que Ele é o caminho, por isso que Ele é a verdade, por isso que Ele é a vida. E eu queria dizer mais ainda: por que Jesus é o caminho? Por quê? Porque Jesus venceu o pecado. Eu acabei de dizer que outras pessoas vieram antes de Jesus, mas todos pecaram. Exemplo, vou dar alguns exemplos simples. Moisés, ele era considerado o homem mais manso da terra, mas Moisés acabou cometendo um homicídio no princípio do seu ministério. E no auge do seu ministério, conduzindo o povo para a terra prometida, o Senhor fala para ele falar a rocha e ele fere a rocha. Davi era homem segundo o coração de Deus, mas cometeu um adultério e um homicídio em um só dia. Então todos pecaram. Todos que vieram antes de Jesus pecaram. Mas Jesus veio a essa terra e ele era 100% homem. E como homem, Jesus não pecou. Então nós podemos dizer que ele venceu o pecado. E também Jesus venceu a morte. Olha que interessante, a morte era soberana. Alguém diz que a morte tem uma foice, eu não sei, não quero entrar nesse detalhe, mas eu só sei que antes de Jesus a morte tinha vencido simplesmente todos. E até hoje a morte tem muito poder, convenhamos. Tivemos até pessoas que morreram e ressuscitaram na Bíblia, por exemplo, o filho da Sunamita, o amalequita que caiu na cova de Eliseu, o filho da viúva de Sarepta. Mas esses voltaram a morrer depois, porque a morte, ela tinha um poder quase que supremo. A morte, ela se julgava acima de todos, mas com Jesus, ela se deparou com alguém que era maior do que ela. Porque é interessante que quando Jesus vai à cruz, quando Jesus é erguido no madeiro, me parece que a morte gostaria de ceifar Jesus, de determinar sua partida. Mas Jesus, ele não aceitou ser dominado pela morte. Simplesmente ele escolheu o momento certo, 3 horas da tarde, que era a hora do sacrifício da tarde para os judeus. Então, às 3 horas da tarde, Jesus diz: Pai, não para a morte eu entrego o meu espírito, mas para o Senhor. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, Jesus desceu às profundezas
Venceu a morte e o inferno. Tanto que Paulo vai dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu arguilhão, né? Tragada foi a morte pela vitória. Então Jesus vence a morte, inclusive como prova disso, ele ressuscita ao terceiro dia. Se tem algo, meus irmãos, ouvintes, amigos, que prova a eficácia da cruz, do sacrifício de Jesus, do martírio de Jesus, até porque nós tivemos outros mártires na história, até do Brasil nós tivemos Tiradentes, por exemplo, mas o que prova a eficácia do martírio de Jesus é que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Se a gente for na Palestina, que está em guerra hoje, inclusive, em Jerusalém, nós não vamos encontrar o corpo de Jesus, porque ele já ressuscitou. Glória a Deus por isso. Então eu queria encerrar dizendo que no mundo de hoje, que prega a tal tolerância a todos, que prega as muitas verdades, nós precisamos continuar dizendo que existe uma verdade absoluta, que existe uma verdade que liberta. Foi dito hoje aqui já: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, outro versículo bíblico de João, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez o mundo nos acuse de sermos conservadores. Os cristãos são conservadores. Por quê? Porque a gente segue a Bíblia. E a Bíblia, ela nos traz uma verdade. E é isso que nós estamos pregando. Eu louvo a Deus por esse momento, por estarmos na internet, porque aqui é um meio da gente alcançar pessoas além das nossas fronteiras aqui, além do nosso alcance. É uma oportunidade da gente ir além de onde os nossos passos conseguem nos levar. E por último, se Jesus é o caminho, eu posso dizer que todos aqueles que estão fora do caminho estão perdidos. Então você, amigo ouvinte, saiba que boas obras não salvam, outras verdades não salvam, bom comportamento não salva. Só existe um caminho: aceitar Jesus como Salvador pessoal da sua vida. Infelizmente, a gente pode até ser duro nessa afirmação, mas se você não está no caminho, você está perdido. E nós estamos aqui para te trazer a saída, para te trazer a verdade, a luz, para esclarecer que o verdadeiro caminho é o Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Boa foi essa palavra, muito abençoada, bem explicativa, porque o objetivo da mesma foi fazer com que você que está aí do outro lado entenda que o caminho que te conduz ao céu é Jesus Cristo, não há outro caminho. E o pastor Gilead deixou bem claro acerca da morte de Jesus na cruz. Embora algumas pessoas pensarem que tem outro caminho, Jesus foi o único que subiu, ali no Gólgota e clamou: está consumado, não é isso? Gritou que está tudo ok, tudo pago. Ou seja, Jesus foi o único que de fato veio para nos dar esse acesso total ao Pai e acesso total a morar no céu de glória. Então, nós gostaríamos que você que está aí do outro lado entendesse, através do programa de hoje, que Jesus é o caminho para te levar à salvação. Entre por ele, não é isso? O pastor também já falou. Entre pela porta que é Jesus, que é estreita, não é apertado o caminho, mas é esse caminho que vai te conduzir ao céu de glória. Então, Deus seja louvado por essa palavra, e vamos estar encerrando o programa com a canção da cantora Miriam. Haja vista que ela pode ficar à vontade nesse momento para falar alguma coisa da palavra, não sei, fica à vontade. Amém. Antes de tudo, quero lembrar os nossos ouvintes, se inscreva no canal, ajuda a divulgar a palavra do Senhor, porque você fazendo isso, você estará ajudando a palavra do Senhor chegar mais longe, a mais pessoas que ainda não
ouviram a palavra do Senhor. Então você ajude, se inscreva e divulgue este programa para que vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E eu vou estar louvando um louvor. Esse louvor foi um louvor que o Senhor me deu, né? E ele está no nosso trabalho, o Senhor nos deu a graça de gravar. E é um louvor que diz que sem Jesus nada nós somos. Porque Jesus, ele é tudo em nossa vida, né? Ele nos mostra a diferença do que somos nós sem Jesus e do que somos nós com Jesus. Né? Nós vamos estar adorando ao Senhor com este louvor para a glória do Senhor Jesus. É interessante, a cantora falou o que somos com Jesus e o que somos sem Jesus, não é isso? Então, a gente aproveita até o ensejo para perguntar aos nossos telespectadores que talvez ainda não são crentes, que talvez estão distanciados dos caminhos do Senhor, que você venha meditar na letra desse louvor e entender que todos nós carecemos de Jesus nas nossas vidas, não é isso? Jesus, além dele ser o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, ele é o nosso abençoador. É com Jesus, é por meio de Jesus e é através de Jesus que a gente alcança muitas bênçãos nas nossas vidas. Então vamos estar adorando com a cantora Miriam. Sem Jesus, sem Jesus não sou nada. Sem Jesus, sem Jesus, sem Jesus no meu coração. Sou uma flor sem cheiro, sou uma alma sem vida, sou uma luz sem brilho no meio da escuridão. Sou uma flor sem cheiro, sou uma alma sem vida, sou uma luz sem brilho, sem Jesus no coração. Agora olha a diferença de quando temos Jesus. Com Jesus, com Jesus, com Jesus posso tudo. Com Jesus, com Jesus, com Jesus no meu coração. Sou uma flor cheirosa, sou uma alma com vida, sou uma luz que brilha no meio da escuridão. Sou uma flor cheirosa, sou uma alma com vida, sou uma luz que brilha com Jesus no coração. Se você ainda não tomou a tua decisão de aceitar a Jesus para você brilhar neste mundo escuro, aceite Ele, deixe Ele entrar no seu coração também. Sou uma flor cheirosa, sou uma alma com vida, sou uma luz que brilha no meio da escuridão. Sou uma flor cheirosa, sou uma alma com vida, sou uma luz que brilha com Jesus no coração. Sou uma luz que brilha com Jesus no coração. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Jesus, que canção abençoada, não é isso? Que fechou com chave de ouro a mensagem do pastor Gilead,
que esteve nesta oportunidade junto conosco, não é isso? Cantora Miriam Meira, justamente com o pastor Gileade. Lembrando que esse louvor que a irmã cantou, adorou nessa oportunidade, não é isso? É dela, a autoria dela, que Deus abençoou, e ela tem vários outros louvores. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição deste vídeo de hoje, desse programa, o canal do YouTube da irmã, que é Miriam Meira. Nós queremos convidar os nossos irmãos e amigos a se inscrever no canal do YouTube da irmã Meira, né? Miriam Meira, viu? @Miriam Meira, acesse lá e se inscreva no canal da irmã e acompanhe, não é isso? Mais louvores abençoados que Deus deu para ela. Então, glória a Jesus, Deus abençoe o pastor Gileade, cantora Miriam Meira, amém. Não é isso? Todos os nossos telespectadores, que Deus possa vos abençoar. Lembrando que esse é um trabalho, um programa, melhor dizendo, que é apresentado todos os sábados, não é isso? E é realizado através da Igreja Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás. Pastor presidente é o pastor Hamilton Amarante, e a idealizadora do programa é a sua esposa, missionária Alzira. Um programa abençoado que Deus colocou no coração da sua serva, e estamos todos os sábados aqui levando a palavra de salvação para você. Então, nesse momento, nós queremos encerrar com oração, louvando a Deus pela vida de você que nos acompanhou até agora. Deus abençoe sua vida, a sua família, não é isso? E não deixe de se inscrever neste canal. Se inscreva no canal, pegue o vídeo, o programa, e compartilhe com as pessoas, e deixe aquele like abençoado. E até o próximo programa, até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Eu quero convidar o pastor a estar fazendo essa oração, encerrando o nosso programa de hoje. Amém, oremos. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós te agradecemos por essa linda oportunidade que estivemos compartilhando da Tua palavra, da mensagem, Senhor, através dos louvores também. Que Deus possa nos abençoar e alcançar vidas, que esse programa chegue a muitos lares e muitos corações. Que a Tua palavra não volte vazia, que haja, Senhor, frutos, almas convertidas, vidas alcançadas. Abençoe a liderança desta programação, nosso pastor presidente, missionária Alzira, presbítero Heraldo, todos que estão na liderança. Dê graça, Senhor, cada dia mais. Muito obrigado por tudo. Nós te amamos, Jesus. Amém.